vai tentar, querer, o nosso alvo é chegar ao final do estudo e saber, verificar se nós estamos andando no Espírito, estamos andando no Espírito, ou se nós estamos satisfazendo as concupiscências da carne. Ok? Vamos continuar. As duas naturezas. Vamos, então, identificar as duas naturezas. Nós temos a primeira que a gente vai falar é sobre o homem natural, certo? O homem natural. Esse homem anda segundo os seus próprios pensamentos. E é verdade, o homem natural, ele é o próprio Deus dele, porque o pensamento dele é a coisa mais importante para ele. Ele não tem ninguém nem nada, ele pode até ter algum tipo de critério de valor, mas no final das contas ele vai, como é que se diz, balancear tudo que ele chega até ele através dos seus próprios pensamentos. Ele é o seu Deus, na verdade. Para esse homem natural, as coisas de Deus são loucura e ele não as compreende. Isso é um fato, já foi um fato na vida de cada um de nós que é salvo e é um fato na vida daquela mulher que não conhece ao Senhor. O que diz o versículo? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Certo? Então, essa pessoa, esse homem natural, não necessariamente é uma pessoa má. É uma pessoa má que eu digo que ele pode ser uma pessoa que tem várias atitudes adequadas. Ele pode ser uma pessoa moralista, ele pode ser uma pessoa culta, ele pode ser uma mulher que tem aparência de piedade, uma mulher que dá esmolas, uma mulher que não é perversa. Então, qual seria a diferença dessa pessoa para ela não ser uma pessoa, segundo a palavra de Deus, uma boa pessoa realmente? Tudo que ela faz, ela busca glorificar a si mesma. Ela não busca a glória de Deus. Essa que é a diferença. O homem natural, ele pode ser culto, moralista, ter aparência de piedade, mas ele vai glorificar a si mesmo. Ele não vai glorificar a Deus. E o homem espiritual? O homem espiritual, segundo Tito 3 e 5, fala que ele é espiritual porque não por causa dele, não por causa das obras dele, mas por causa do sangue de Cristo. Ele chegou a ser espiritual. E esse homem espiritual, qual é a característica dele? Ele é submisso a Deus. Isso. O que acontece? Na infinita misericórdia de Deus, ele pega o homem natural, um homem que não conhece a Deus, não compreende, não entende, rejeita, e ele vivifica esse homem. Ele faz com que esse homem seja um homem que tenha vida. A partir do momento que ele vivifica esse homem, através do ato regenerador do Espírito Santo, esse homem como é que se diz? A prova não experimenta um novo nascimento. E ele passa a compreender a Cristo. Ele passa a entender, a aceitar. Ele recebe também uma nova filiação. Ele, o homem natural, é filho do diabo. Está lá em João 8. Ele diz que o pai das pessoas que não conhecem a Deus é o diabo. E essas pessoas buscam satisfazer os seus desejos do seu pai. E quando ele conhece a Deus, ele recebe uma nova filiação. Ele deixa de ser filho do diabo e passa a ser filho de Deus. E ele recebe uma nova natureza. Ele era um homem natural, caído, ele passa a ser um homem espiritual, um homem que está vivo para compreender as coisas espirituais. E ele se torna participante da natureza divina. Ele passa a ser da família de Deus. É interessante que isso não é uma coisa só assim de palavras, não. A gente pode assim, nem às vezes eu não compreendo totalmente isso, mas a gente passa realmente a fazer parte da natureza. Nós somos participantes da natureza divina. As irmãs entendem isso? Sim. A gente passa a ter uma natureza e fazer parte dessa natureza divina. A gente passa a compreender, a entender, a aceitar as coisas de Deus que a gente não aceitava, não compreendia. Era totalmente ignorante disso. E coisas que a gente passou, às vezes, anos ouvindo, a gente passa a entender. Tá certo? Vamos lá para 2 Pedro 1:4, o que diz?
Seria bom se alguma irmã pudesse ler também, não era? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Interessante. A gente tem que compreender que a palavra de Deus, ele conta uma história maravilhosa através de toda a Bíblia. Ele nos fala do Redentor de Cristo. Mas ele traz para a gente também muitas promessas. E se a gente se apegar a essas promessas, ele vai cada vez mais fazer com que a gente compreenda essa nossa natureza, essa nossa participação na natureza divina. Essas promessas, para que por elas nós vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, essas promessas é que vão fazer, a partir do momento que a gente se toma posse dessas promessas, a gente vai compreender a nossa participação na natureza divina. Isso vai fazer com que a gente seja liberto da corrupção das paixões que há no mundo e que ainda existem na nossa carne, tá certo? Então, esse processo de sair de homem natural para homem espiritual é chamado de conversão. Pela fé, nós estávamos caminhando para a morte, não pela fé. Antes, como homem natural, nós estávamos caminhando para a morte. Nós íamos alegres, ignorantes, íamos para o inferno ignorante, achando que a gente estava bem. Mas, a partir do momento que Deus nos regenera, nos dá um novo nascimento, nos dá uma nova família, nos faz participantes da sua natureza, da natureza divina, nós nos convertemos. E nós agora passamos a caminhar para a vida eterna. Nós íamos para a morte, nos convertemos e vamos agora caminho da vida eterna. E nesse caminhar novo, nesse novo caminhar, nós vamos negando a velha natureza. Esse é o que a gente deve fazer. É o que acontece realmente com aquele que conheceu a Deus verdadeiramente. Ele vai passar a negar a velha natureza. A gente pode pensar assim, como é que vai negar a velha natureza? Vamos pensar nos alcoólicos anônimos ou então nos vigilantes do peso. São pessoas que tentam se modificar, tentam alterar o seu comportamento através das suas próprias forças, certo? Mas olha só que coisa interessante. Quando eu estou dizendo aqui, negando a si mesmo, eu não, a Bíblia que diz isso, a gente tenta fazer pela nossa própria força, nós não estamos nos negando. A gente está achando que está fazendo pela nossa capacidade. E não é isso. Se a gente achar que vai fazer pela nossa capacidade, nós não vamos conseguir. Essas duas naturezas, elas não vão habitar em harmonia. Nós não vamos conseguir fazer com que a gente caminhe para essa vida eterna, negando a si mesmo, se a gente não entender essas duas naturezas que existem agora no regenerado, no crente, elas não vão habitar em harmonia. Existe a velha natureza carnal e terrena que nós recebemos dos nossos pais e a nova natureza espiritual e divina recebida de Cristo. Aí, elas não vão habitar em harmonia, elas vão estar o tempo todo em luta, em guerra. E isso é uma experiência nossa, na nossa vida diária, seja de qualquer uma de nós que se converteu e creu em Cristo como Salvador. Mas acontece que por um momento a gente pode ter a convicção, a certeza que essas duas naturezas brigam. Mas eu também sei que é uma experiência de vocês, de muitas de vocês, como é minha, que de vez em quando a gente esquece que existe essa luta. De vez em quando a gente esquece que existe essa briga e que nós temos uma velha natureza dentro de nós. É ou não é? É verdade. Por quê? Porque se a gente estiver constantemente com a mente prestando atenção nessa velha natureza e na nova natureza, a gente vai poder discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é nosso próprio. Mas se a gente não estiver atentando para isso, a gente vai se perder, porque essas duas naturezas não habitarão em harmonia. O homem natural e o homem espiritual, um deles vai vencer. E quem é que precisa vencer? É imprescindível, é necessário que vença o homem espiritual, para que a gente não seja... Não é nem que a gente não seja, vocês veem a quantidade de gente que se diz evangélico, que se diz crente, que se diz cristão, que está vivendo na lama, que está vivendo igualzinho ao mundo. Por quê? Ele se acha que é crente, mas naquela luta, quem é que está vencendo? O homem natural. E muitas vezes a gente tem que se questionar e saber, existe um homem espiritual ali dentro brigando?
olha o que Gálatas 5,17 diz. Porque a carne milita contra o espírito. Agora nós estamos no segundo versículo de hoje. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós vamos estudar essas palavras para a gente saber exatamente. Todo mundo entendeu o versículo, tenho certeza. Mas se a gente for entendendo, destrinchando, desmembrando, para a gente compreender exatamente o que acontece nessa luta, a gente vai conseguir estar melhor equipada para a batalha. Carne e espírito são os grupos antagônicos. O termo milita, ele enfatiza o lado ativo da cobiça da carne. É o lado operoso, o lado que age. Essa luta não é uma luta assim, psicológica é. Ela não é uma luta que, como é que se diz? Parábola não. Como é que eu posso dizer? Alguém pode me ajudar? Não é uma luta ilusória, não. Ela é real, ela é verdadeira, ela é ativa. É algo que, se não for reprimido, ele será plenamente satisfeito. Vai ser satisfeito. A carne vai militar contra o espírito, militar no termo guerra mesmo. Ele vai ser plenamente satisfeito desde que ele não seja reprimido. Então, nós temos as duas naturezas dentro de nós brigando. E elas vão lutar entre si e a carne vai entrar de uma forma tão violenta que, se ele não tiver uma repressão verdadeira, ela vai vencer. Em Mateus 5,28 diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que eu entendo desse versículo? Ele está dizendo que pecou no coração, não é? No coração, ele está dizendo que pecou. Mas, o que a gente tem que entender? É que, se você coloca os seus olhos no pecado, se você começa a cobiçar, se você começa a deixar que essa militância tome cada vez mais força e não houver uma repressão verdadeira e segura da parte do homem espiritual, ele vai ser satisfeito. E tanto é que, muitas vezes, ninguém começa um adultério, ou vamos dizer uma briga. Não vou falar no adultério, não, vamos falar numa briga. Uma briga, um bate-boca, se a gente não tiver com aquilo na mente, atubibando a cabeça da pessoa, o coração, com aquela cobiça para ir lá brigar. E a gente não reprimir, a gente vai, como é que se diz, efetuar o pecado. O outro termo é opostos, porque são opostos entre si, não é isso? Esse oposto é mais perigoso ainda do que o primeiro, eu acho. Ele dá uma ideia de adversidade e ele indica uma ação contínua, constante, sempre. Olha que verbos: constante, contínua, sempre. Esse verbo é o mesmo utilizado em 2 Tessalonicenses 2:4 para falar de Satanás. O inimigo de Deus, que é o inimigo das nossas almas também, ele diz nesse versículo assim: o qual se levanta, se opõe e se levanta com tudo o que se chama Deus. Então, Satanás, ele se opõe constantemente a tudo que se chama Deus. Para que a gente possa entender essa luta que existe dentro de nós. A nossa carne se opõe e se levanta contra todo e qualquer pensamento ou atitude espiritual. É uma oposição constante e contínua. Certo. E qual é o objetivo da gente ter consciência disso, saber, compreender que essa luta é feroz, ela é uma cobiça que, se não for reprimida, ela será satisfeita, ela é uma oposição constante, frequente. É que, sabendo disso, a gente não vai fazer, ou seja, não vai efetivar o propósito da cobiça, daquele desejo. A gente não vai transformar aquela ideia que a gente tem no coração num ato. Isso, às vezes, é um pecado grande, mas, às vezes, vamos chamar de um pecado mais social, vamos dizer, evangelicamente aceito. Seja qual for. Eu não sei, cada uma vai pensar no pecado que pode pensar. Mas pode ser uma ira, uma briga, uma roupa, uma perda de tempo que não é de Deus. Então, cada uma de nós vai pensar, saber disso seguinte: se isso estiver no nosso coração e ele não for reprimido, ele vai ser satisfeito. E algumas pessoas... Tem alguém com o microfone aberto? Está muita microfonia.
Alguns ignoram a realidade das duas naturezas, certo? Como é que a pessoa ignora a realidade das duas naturezas? Você pode pensar assim, ah, irmã, esse assunto eu já conheço tanto, já desde que eu me converti que eu escuto essa história. Mas a gente tem que pensar se a gente não está fazendo o que eu vou falar, que é do meu ponto de vista que as pessoas que ignoram a luta das duas naturezas dentro de nós. Elas satisfazem os desejos da sua carne. Elas vão satisfazer tudo que tem vontade. Mas é porque eu estou com vontade. Mas é porque eu estou querendo. Ela vai satisfazer. Outra coisa, ela vai arranjar desculpas para o pecado. Não entende que aquilo que está no coração, no nosso coração, é uma coisa que está lutando contra a nossa vida espiritual, a nova natureza, mas ela vai arranjar milhões de desculpas. Passou horas perdida na frente da novela, vem da televisão, seja lá onde for, mas eu não tenho tempo para as coisas de Deus de jeito nenhum. Ah, mas é porque eu estou cansada também, eu trabalhei o dia inteiro, agora eu fiquei um pouquinho aqui. Aí a gente fica um pouquinho, não falando de vocês, não falando de mim. A gente fica um pouquinho ali e as coisas de Deus talvez a gente vai fazer quando já está cansado ou com sono, será? Então a gente precisa saber que há uma desculpa para o pecado. E a outra é que Deus entende os deslizes do velho homem. É muito interessante isso. Muita gente acha que Deus entende o pecado. Eu não sei onde é que elas acham isso. Na palavra de Deus, que Deus está entendendo o pecado. Que a palavra de Deus toda diz que Deus odeia, abomina, não aceita. E as pessoas que querem viver de conformidade com o mundo, com o pecado, com os desejos da natureza caída, elas vão sempre dizer que Deus não é esse Deus rigoroso, não é esse Deus tão rígido que algumas pessoas chamam na Bíblia. Eu lembro quando eu fazia seminário que tinha umas irmãs lá no seminário que elas eu nova convertida, fui para o seminário estudar as coisas de Deus. Eu cheguei lá, tinha umas irmãs novas, jovens, elas passavam a aula inteira assim. Gente, eu ia ficando louca com aquilo, começando a ficar nervosa, eu pecava, com certeza, porque eu ficava desesperada com aquelas meninas. Aí eu disse o seguinte, eu vou fazer umas camisetas e eu vou escrever na minha camiseta, atrás, nas costas ou na frente, para elas verem, eu dizia assim, Deus é fogo consumidor. Eu não sabia que Deus era aquele que elas conheciam, que era um Deus que deixava elas estarem numa escola, aprendendo as coisas de Deus na maior enxadaria do mundo. Ou então eu dizia assim, o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Eu achei milhões de versículos para colocar nas camisetas, porque eu ficava pensando, como é que a pessoa está ouvindo as coisas de Deus e achando que esse Deus entende, ela está fazendo pagofa. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, minhas irmãs. Eu não acho que todo mundo que faz pagofa, pode ser que seja um momento de uma zebra, de uma crise de riso, eu não sei. Mas uma dessas meninas teve um caso de adultério pavoroso com um pastor batista e a gente fica vendo. Ela conhecia o Deus da Bíblia? Ela tinha a seriedade, ela sabia a gravidade que era o que ela estava aprendendo, a importância que era do que ela estava ali aprendendo, fosse português, fosse educação cristã, fosse contabilidade, eu sei lá, qualquer coisa, se é para Deus, é importante, é sério. Não pode brincar, porque nosso Deus é um Deus que não vai entender os deslizes do velho homem. O que eu entendo que Deus vai entender é que Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente deslizou realmente ou se a gente está usando a desculpa do deslize para pecar. Então, a gente tem que saber que a gente tem que conhecer o nosso coração. Porque se a gente conhece o nosso coração, a gente vai conseguir lutar. Os que são de Cristo, eles vão manifestar o fruto do Espírito com critério. Eu tentei botar uma mulher com os olhos bem abertos e assustados, porque o que eu entendo é que o cristão, ele precisa estar atento. Ele precisa reconhecer essa luta que existe dentro dele. Se é que existe uma luta dentro dele. Para que ele manifeste o fruto do Espírito. Porque o que não é cristão, o que não é de Cristo, ele que está sob o senhorio da carne, ele vai praticar as obras da carne. E com raiva, e com desinteresse, e com pagofa, e com risadaria, ele não vai ligar se ele está caminhando para o abismo, porque ele vai cair no pecado e ele vai até gostar. Nós estamos sabendo que existe uma guerra, não é isso? Agora eu queria perguntar para os irmãos,
Quando existe uma guerra, alguém aqui iria para uma guerra sem se preparar? A gente já viu vários filmes que a gente já viu filme de guerra, não é isso? Que eles têm todo um preparado, eles fazem, contam o exército, limpam os equipamentos, eles preparam maquinário, eles querem saber onde vai ser que se travar essa guerra, eles mandam embaixada de paz, eles, quer dizer, todo mundo se prepara, vão também conhecer o inimigo. Ele é poderoso, ele tem muitas armas, ele é um inimigo que ele vai realmente fazer uma frente, ele vai me fazer correr o risco de perder. Todo mundo que vai para a guerra faz isso. E a gente tem que saber, com essa guerra, nós temos que saber quem é o inimigo. Agora, olha que coisa interessante. Para saber quem é o inimigo dessa guerra, quem é o inimigo dessa guerra? Satanás. Pode pensar. Eu gostaria que vocês respondessem quem é o inimigo da guerra. Dessa guerra que nós estamos falando, lutando contra a velha natureza. Pecado. Nós mesmos. Exatamente. Você é o seu próprio inimigo. Você é o inimigo. Você sendo seu inimigo, você vai lutar contra quem? Contra você, contra o seu ego, contra a sua vontade, contra os seus desejos e paixões carnais. Olha que coisa interessante. Quando você pensa assim, o inimigo é Satanás, aí você, não que seja mais fácil, é pavoroso, mas pelo menos está fora de você. Mas o inimigo dessa luta da velha natureza contra a nova natureza é dentro da gente. Nós vamos lutar contra nós mesmos. E olha que coisa interessante. Todo mundo aqui sabe dar conselho. Gente, nós somos boas de dar conselho. Quando o conselho é para outra pessoa, seja para o que for. Vamos agora falar das meninas mais novas. Sobre estudo. Quando é para dar um conselho, como é que faz para estudar, para tirar um 10, diga lá se não é fácil, gente. É só a gente dizer como é que tem que fazer, a gente sabe tudinho, diz tudinho. Agora, quando a gente tem que lutar contra a nossa preguiça, contra a nossa vontade, contra o nosso desejo de fazer o que a gente quer, aí é onde a gente vai ter um inimigo feroz, um inimigo mortal. Então, a gente precisa saber que nessa luta, o nosso inimigo somos nós mesmos. Sabendo que existe uma guerra, sabendo que é necessário conhecer o inimigo, a gente tem que saber quais são as armas que a gente vai utilizar. A gente não tem arma na gente mesmo. É impossível a gente lutar conosco mesmo com as armas pessoais nossas. Porque as nossas armas, o nosso velho homem tem todas e sabe usar muito melhor. Tipo assim, eu vou para os Alcoólicos Anônimos, eu estou há 3 meses, 12 dias, 7 horas, limpo. Gente, você vai cair, porque você está lutando e a arma está dentro de você. E você não tem força para lutar contra a sua velha natureza. A palavra de Deus é a única arma que nós podemos usar. E as suas promessas são as únicas armas que nós podemos vencer a velha natureza. É através da palavra de Deus. Efésios 6, 11, 17 fala sobre a armadura de Deus. Então, somente com a armadura de Deus é que nós, vestindo o novo homem, com a armadura de Deus, é que nós vamos poder lutar contra o velho homem. E as promessas de Deus vão nos sustentar. E também a gente tem que conhecer o inimigo, as armas, e nós precisamos estabelecer uma estratégia. Qual seria a estratégia? Toda luta, toda guerra tem uma estratégia. Olha, o exército, na Bíblia mesmo a gente vê aquelas batalhas, vai uma parte por trás, dá uma emboscada e tal. Então, qual seria a nossa estratégia contra a luta contra a velha natureza? A gente precisa estar em oração constante. Oração constante. É todo o tempo em oração. Como seria? Mas como é que monta uma estratégia de oração? Monta uma estratégia que você vai gastar de manhã antes de levantar. Por exemplo, vou falar de uma estratégia minha que eu caio direto nela. Eu faço a estratégia e eu mesma não cumpro. É acordar e antes de me levantar, a primeira coisa que me vem à mente, o primeiro pensamento é ser para Deus. Parar um pouco e orar. Muitas vezes, quando eu acordo, quando eu me lembro da oração, eu estou lá embaixo comendo. Então, a gente tem que armar uma estratégia e a gente tem que entender que isso é uma luta que tem que ser constantemente reforçada, porque a gente vai furar, porque a nossa velha natureza é muito forte. Uma outra estratégia, comunhão com os irmãos. Está cada vez mais afastada do ímpio, do incrédulo.
e outra seria se dedicar no serviço da obra de Deus. Irmãs, hoje nós estamos com... Vou parar um stop aqui. Hoje nós ficamos com essa primeira parte, porque só tem 40 minutos e já está terminando o tempo, tá certo? Quando for semana que vem, eu vou continuar. Quando a gente terminar o primeiro bloco, aí a gente vai... Eu vou colocar uma escala de irmãs que vão fazer perguntas. Aí as irmãs vão se reunir e fazer 3 perguntas da lição que a gente deu e trazer para que a gente possa responder, tá certo? Certo. Então, irmã, vamos fazer uma oração e vamos terminar por hoje. Muito obrigada por cada uma que compareceu. Muito bom ver as irmãs. Queria estar vendo pessoalmente, mas está ótimo assim. Vamos orar. Exato. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, por nós termos reunido. Senhor, livra-nos dessa pavorosa epidemia, Senhor. Livra-nos, Senhor, desse mal que está alastrando o mundo inteiro, que esse Covid, Deus. Faz com que a gente possa se livrar disso, para que a gente possa nos reunir. Temos aqueles momentos agradáveis e gostosos que nós tínhamos lá na nossa igreja, que nós, se Deus quiser, teremos novamente até a tua vinda, Senhor. Muito obrigada pelo teu tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs? Então, a gente se vê. Tchau, boa noite. Tchau.